Oi, pessoal! Então, nossa primeira aula de potenciação dos números naturais. Nessa primeira aula, a gente vai começar com os exemplos, né, de bem fáceis, assim, de potenciação do início, né? A primeira coisa que eu coloquei aqui foi uma definição do que seria, do que é uma potenciação, tá? Bem básica, uma definição básica. Potenciação, então, é o resultado da multiplicação de fatores iguais. O que é importante a gente saber que a potenciação é a multiplicação de fatores iguais, não é a soma de parcelas, né, de parcelas iguais. Então, quando eu faço a potenciação, o resultado que eu tenho desses números é a multiplicação desses números, tudo bem? Então, aqui, como que eu indico uma potenciação? O exemplo que eu dei, eu tenho um 2 elevado a 6 igual a 64. Como que eu leio isso aqui? 2 elevado à sexta potência é igual a 64. O número 2, que é esse número aqui de baixo, a gente diz que ele é a base dessa potenciação. Esse número de cima, o número 6, ele é chamado de expoente. E o resultado é a potência, que é o número 64. Então, como que eu fiz para encontrar esse valor de 64? Eu multipliquei o número 2, que é a base, ele vezes ele mesmo, 6 vezes. Então, aqui nesse primeiro caso, né, nesse primeiro exemplo, eu tenho o número 5 sendo multiplicado quantas vezes? Ele é a base. Eu tenho, então, o número 5 multiplicado 4 vezes. Então, eu tenho 5 elevado à quarta potência. Então, a gente tem 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Ok? E a gente lê essa potenciação da seguinte forma: 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Tudo bem? O segundo caso, o segundo exemplo, eu tenho a base, o número 4, porque é o 4 que está sendo multiplicado, né? Então, eu tenho como base o número 4 e ele foi multiplicado quantas vezes por ele mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então, o expoente é 5, ok? Então, eu faço 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 1024, certo? E a gente lê 4 elevado à quinta potência é igual a 1024, certo? Um terceiro caso, eu tenho a base 3, porque é o 3 que eu tô multiplicando, né, ele por ele mesmo. Então, a base é 3 elevado à quantidade de fatores que eu multipliquei aqui. Então, elevado a 2, certo? Então, eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9. Esse caso aqui é um caso especial quando eu leio, né? Eu posso escrever e ler de duas formas. Duas formas. 3 elevado à segunda potência é igual a 9. Ou, outra forma que eu posso ler essa potenciação é 3 ao quadrado é igual a 9, tá?
esse segundo caso aqui, depois eu vou explicar com mais detalhes por que eu posso, quando eu tenho o expoente elevado a 2, eu posso ler dessa forma, tá? Elevado ao quadrado ou ao quadrado, ok? Aqui nesse caso, a base, o quarto caso aqui, quarto exemplo, né? A base é o 2, então significa que eu tenho 2 vezes ele mesmo 3 vezes aqui. Então, 2 elevado a 3. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Eu leio 2 elevado a terceira potência é igual a 8. E esse aqui também eu posso ler de uma outra forma. Quando eu tenho o expoente 3, eu posso também ler da seguinte forma: 2 ao cubo é igual a 8. Tudo bem? Depois também eu vou explicar melhor por que, quando a gente tem um expoente 3, eu posso ler dessa seguinte forma aqui, elevado ao cubo ou ao cubo, certo?